Bom dia, gente. Me chamo Jaiane Santos. Vou dar continuidade à apresentação. Não sei se já foi falado, mas a gente utilizou alguns livros para estar fundamentando, né, o nosso trabalho. E aí eu vou falar um pouco sobre a seca, né, no Ceará, que foi em 1877. Tem como base o livro Negros no Ceará, do autor Eurípides Antônio Funes. A seca, né, ela aconteceu no território brasileiro nos anos de 1877 a 1879. Foi um período de mudança climática, né, com a escassez da chuva, que durou cerca de 3 anos, e no Brasil, o Nordeste ele foi o mais atingido, sendo que o Ceará ele foi o epicentro dessa tragédia. E aí os sertões, né, os interiores, foram os mais afetados, porque o sertão sem água é praticamente nada, né? Então as pessoas elas não conseguiam, né, manter as suas necessidades básicas. E por conta disso, as pessoas e famílias inteiras começaram a migrar, né, para os grandes centros urbanos, dentre eles Fortaleza. E aí nesse percurso, né, que eles faziam entre os seus interiores, as suas cidades, a chegar em Fortaleza, muitos deles vinham a pé, né? Alguns não conseguiram sobreviver a esse percurso, até mesmo por conta da fome, do sol escaldante, né? E aí as pessoas elas tentaram vir para Fortaleza para tentar sobreviver. E aí quando elas chegaram nesses grandes centros urbanos, esses imigrantes, né, eram colocados em abarracamentos, né? Que foi uma forma paliativa que o governo criou para não gerar o caos na cidade. Então pegava todas essas pessoas, colocavam nesses abarracamentos, que eram também uma espécie de centro de concentração. E aí lá faltava higiene, faltava alimentação, as pessoas eram tratadas de forma subhumana. E aí, na verdade, nesse período, né, houve uma grande briga política, porque ninguém queria se responsabilizar por essas pessoas. E aí esse período ficou conhecido aqui em Fortaleza como a crise dos refugiados. E aí como é que essa seca, né, ela vai interferir nessa questão da escravidão no Ceará? Já vou explicar melhor. E aí nesse tema, né, por que fogem? Por que os escravos eles fugiam, né? Na época, os intelectuais da época da escravidão, eles falavam muito da passividade do escravo, que eles, na verdade, esses intelectuais, eles subestimavam a capacidade racional do escravo, como se ele não fosse um ser humano, ele não tivesse a capacidade de pensar. E para eles, esse escravo, ele tinha um espírito que não era racional, e eles só se resumiam, né, a ascender a economia pública com a sua capacidade de trabalho. Ou seja, os escravos não eram seres humanos, eles eram somente uma mercadoria que iria trabalhar. E aí isso era uma coisificação desses escravos, né? Que eles não acreditavam no escravo enquanto ser humano, e eles eram totalmente desprovidos de direitos. Mas só que no texto, no livro, né, vai dizer que há elementos que provavam que os escravos eles não eram seres absolutamente passivos, onde há registros que muitos escravos eles recorreram à justiça, né, quando eles sofriam castigos imoderados, e os julgamentos, né, poderiam ser favoráveis ou não. Então, só do escravo ele tomar essa atitude, né, de tentar, ao menos, requerer o seu direito, ele mostra que eles eram, sim, capazes de fazer a leitura, né, da realidade em que eles estavam inseridos e mostrar que eles não eram de um todo passivos. E aí, o lado mal desses senhores, quando castigavam eles, era um motivo de fuga. Neles, né, geravam o medo, a angústia. E também nesse período de seca, né, os senhores também começaram a ter percas, né, em suas lavouras, em suas terras, em seus cultivos. E aí isso também causava medo nos escravos, né? Tanto a questão da opressão, da violência, como eles visualizavam o que estava acontecendo, algo muito ruim, que era a seca. Então os escravos, vendo também que eles estavam passando fome ali, passando absurdos, né, com seus senhores, eles também fugiam, que esse era um dos motivos. E aí
quando eles reagiam, quando esses escravos eles reagiam frente à sua condição, né, de escravo, eles tinham várias estratégias, como fuga, rebelião, e muitas vezes eles chegavam até a cometer suicídio, né, para acabar de vez com aquela situação. Muito deles utilizavam o suicídio como uma fuga. E aí os escravos, eles também eram passíveis, né, à paixão, ao ódio, ao desejo, e entendiam, né, o momento certo de agir dependendo da sua condição de escravo. Quando eles fugiam, eles também tinham estratégias para se manter vivos. Eles trocavam de nome, eles misturavam-se nos centros urbanos, né? Eles se misturavam com os imigrantes que saíam dos interiores, né, para Fortaleza. Eles se misturavam e se passavam de imigrantes. E também eles se faziam que tinham problemas mentais. E também fugiam para quilombos, dentre eles Serra de Pereiro, Tauap e Parangaba. Quando esses escravos eles fugiam, né, os seus senhores tentavam anunciar, né, nos jornais, colocando qual era o nome dele, quais eram as suas características físicas, se tinham cicatriz, se tinha algum tipo de queimadura, para tentar ao máximo colocar ali as características, né, e tentar conseguir aquele escravo de volta. E aí esse foi um dos elementos, né, da escravidão aqui no Ceará. E aí a gente vai para outro texto, né, que é o livro Festa de Negros em Fortaleza, que é da autora Janete Pires Marques. A gente vai falar agora um pouco sobre o tráfico interprovincial, que afetavam tanto os escravos, né, como negros também que eram libertos e nascidos livres. O tráfico interprovincial de escravos ele foi muito lucrativo, principalmente na segunda metade do século XIX, em que os escravos do Nordeste e do Sul eles foram vendidos, né, com uma ampla margem de lucro para o Sudeste, região que estava em expansão econômica impulsionada pelas lavouras de café. O tráfico interprovincial ele vai ascender, né, com o fim do tráfico de escravos pelo Atlântico e migra para o tráfico de escravos pelas províncias. E aí o que motiva, né, esse tráfico interprovincial é o cunho econômico, que ele vai se valer, né, do trabalho bruto, né, do escravo para ascender a economia que estava em grande crescimento com as lavouras de café. Ou seja, eles tinham uma mercadoria extremamente barata, que era a força de trabalho escravo. E aí, as famílias e a sociabilidade desses escravos, né? Os escravos, gente, eles se casavam, eles construíam famílias, mesmo em suas condições, né, mínimas de ser humano. Então, assim, eles também construíam relações. Eles tinham amigos, eles construíam os laços, e quando esses laços eram quebrados, eles também tomavam algumas atitudes, né? Por exemplo, quando o escravo ele sabia que ele ia ser vendido, né, por meio do tráfico interprovincial, ele sabia que os seus laços, né, tanto de família como de amizade, as suas relações pessoais, elas iriam ser quebradas. Então, uma das alternativas para eles não serem vendidos, para eles não irem para o sul do país, para eles não irem para outro estado e ficar longe, né, das suas relações, eles se revoltavam, né? E eles se rebelavam e fugiam. E aí tem até no livro uma notícia, né, de um senhor que ele vai até o jornal, né, descrever a situação do seu escravo que tinha fugido. O nome dele era Mateus. Ele era um escravo livre, né? Ele, segundo a manchete lá do jornal, ele não tinha motivos para fugir, mas ele fugiu para um abarracamento de retirantes da seca. O abarracamento de Fortaleza. Ele era um escravo dito como livre, ele não tinha, entre aspas, motivos para fugir, né, que ele era muito bem tratado pelo seu senhor, mas ele fugiu por saber que nesses abarracamentos tinha alguns conhecidos dele. Então eles teciam essas relações sociais, né, essas relações de afetivas, de amizade, laços sanguíneos, e eles não queriam, né, se ver longe deles. E aí nesse livro vai falar sobre os escravos, né, que eles eram mestres da dissimulação, de acordo com Robert Slanes. Os escravos, eles tinham a sua forma de tentar sobreviver, mesmo naquelas condições, né, sub-humanas.
E Robert Slanes, ele vai falar que existiam duas relações entre o senhor e o escravo, que era a relação de rebeldia e de submissão. Até certo ponto o escravo ele era submisso, mas tinha um momento que ele não aguentava mais e ele realmente tinha atos de rebeldia, né? Dentre eles negociavam e fugiam. Muitas vezes, quando eles fugiam, eles convenciam alguém a abrigá-los, eles tinham também um poder de persuasão, né? E essa expertise, né, era símbolo da resistência desses escravos. Então, gente, essa foi a minha parte, né, da gente perceber, né, que os escravos, eles não eram de um todo passivos, né, eles usavam sim estratégias para tentar sobreviver. E é isso, gente. Deixar a minha fala para a próxima pessoa. Obrigada.